Olá, essa é a nossa aula de número 4 e nós vamos falar sobre um tema que tem sido alvo de muitas dúvidas entre os candidatos: o Sistema Nacional de Trânsito, ou simplesmente SNT. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades de trânsito da União, Estados, Distrito Federal e municípios. E nós vamos destacar agora algumas das principais atribuições do Sistema Nacional de Trânsito, ou dos órgãos que compõem esse Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, registro de veículos, formação e habilitação de condutores, fiscalização, aplicação de penalidades aos condutores infratores e julgamento dos recursos interpostos pelos condutores que venham ser autuados por infrações de trânsito. Recapitulando, quando ouvirem essa sigla SNT, não se assustem. Isso nada mais é que o conjunto de todos os órgãos e entidades de trânsito da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Vamos ver agora o Sistema Nacional de Trânsito, conhecendo os seus órgãos, circunscrição ou área de atuação de cada um deles e suas principais competências ou atribuições. Muito bem, antes de começarmos a falar sobre cada um desses órgãos, nós vamos conhecer o posicionamento deles dentro do Sistema Nacional de Trânsito. E para ficar mais fácil da gente compreender, eu fiz uma classificação como sendo em 5 tipos de órgãos. Nós temos primeiro os órgãos normativos, que são aqueles responsáveis por estabelecer as normas, as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Normalmente, é daqui que vão sair as resoluções que estabelecem as diretrizes para o trânsito brasileiro. Nós temos também órgãos executivos, que não têm a função de estabelecer normas, mas têm a função de fazer com que essas normas sejam colocadas em prática e sejam cumpridas. Temos também os órgãos executivos rodoviários, que estarão atuando nas rodovias federais e estaduais. Atuando nas rodovias, nós temos também os órgãos fiscalizadores, que vão estar fazendo a fiscalização de trânsito. E, por fim, nós temos também aqueles órgãos recursais. Órgãos recursais porque julgam, são os órgãos julgadores dos recursos interpostos por condutores que foram autuados por infrações de trânsito. Bom, conhecidas então essas 5 classificações, nós precisamos também saber que esses órgãos eles têm a sua circunscrição, a sua atuação em 3 esferas dentro da administração pública. Nós temos em âmbito federal, estadual e municipal. Na prova de vocês não vai perguntar nome de órgão municipal. Por isso, por enquanto eu não vou dar o destaque para esses órgãos, sendo que ao final da explicação eu vou mostrar para vocês como funciona, mas sem que isso tenha uma importância maior. Vamos agora conhecer cada um desses órgãos. O órgão normativo de âmbito federal, que é o órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito, é o CONTRAN, que significa Conselho Nacional de Trânsito. Na esfera estadual, nós temos também os órgãos normativos. Cada estado tem o seu órgão normativo, que se chama CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, sendo que o Distrito Federal tem o seu próprio órgão normativo, que é representado por uma nomenclatura diferente. Significa Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Não tem como confundir, porque DI, Distrito, FE, Federal, Distrito Federal.
esse é o CONTRANDIF, o órgão normativo do Distrito Federal, sendo que cada estado tem o seu órgão normativo, que se chama CETRAN. Muito bem, conhecendo então os órgãos normativos, nós vamos ver agora quais são os órgãos executivos na esfera federal e estadual. O órgão máximo executivo da União, ou seja, em âmbito federal, é o DENATRAN, que significa Departamento Nacional de Trânsito. E cada estado também tem o seu órgão executivo, que se chama Departamento de Trânsito ou Departamento Estadual de Trânsito. Os órgãos executivos rodoviários são, em âmbito federal, ou seja, aquele órgão responsável pelas rodovias federais, é o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Enquanto, em âmbito estadual, ou responsável pelas rodovias estaduais, nós temos o DER, Departamento de Estradas de Rodagem, ou Departamento Estadual de Estradas de Rodagem. Os órgãos fiscalizadores são Polícia Rodoviária Federal, responsável pela fiscalização das rodovias federais, e nas rodovias estaduais, a Polícia Militar, ou também Polícia Militar Rodoviária Estadual. E os órgãos recursais? Os órgãos recursais são as famosas JARIs, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Nós temos ela em âmbito federal e temos também em âmbito estadual. Então, aqui conhecendo esses 10 órgãos, nós já estaremos preparados para responder as questões em relação ao tipo de órgão, ou a função, a competência desse órgão, se é normativo, executivo, executivo rodoviário, fiscalizador ou recursal, e também a sua área de atuação, federal ou estadual. Conforme prometido, eu vou mostrar para vocês aqui os órgãos da esfera municipal. Não há necessidade de se prender ao que vai ser mostrado aqui. O órgão normativo do município é o Conselho de Trânsito Municipal, que pode ter o nome que o município atribuiu. O órgão executivo municipal é o Departamento Municipal de Trânsito, também com o nome que o município atribuiu. O órgão executivo viário, responsável pelas vias do município, é a própria Prefeitura Municipal. Quem fiscaliza o trânsito do município são os agentes municipais de trânsito, juntamente com a Polícia Militar, que por meio de convênio firmado com o município, trabalha na fiscalização do trânsito municipal. E o órgão que vai julgar os recursos das autuações de infrações aplicadas dentro do município é a JARI Municipal. Vocês puderam observar que a JARI ela vai se chamar sempre JARI, seja ela em âmbito federal, estadual ou municipal. Isso não muda no que diz respeito à nomenclatura, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Então aí está. Se vocês ainda tiverem dúvidas sobre essa sopa de letrinhas, que o pessoal reclama bastante, voltem à aula, assistem novamente, e eu acredito que umas 2 ou 3 vezes que vocês assistirem a essa explicação, vocês não terão mais dúvida em relação a essas nomenclaturas, esses órgãos, e aprendendo então a colocar cada um deles dentro da sua área de competência e circunscrição.